preso suspeito de assassinar a mãe do bebê encontrado num caixote em Itaboraí. Ela teria sido morta com uma corda por ciúmes. E você vai ver também mais um tiroteio na Praça Seca. A Mônica Chagas tem as informações ao vivo. Mônica. Foi mais de 1 hora de intenso tiroteio na Praça Seca. De acordo com o batalhão, não havia operação na área e uma mulher acabou baleada. E ainda, flagrante enviado por um telespectador. Ônibus lotado, mas na parte de cima. Eram torcedores festejando de forma perigosa. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 1º de julho. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. E a gente começa o SBT Rio Manhã de hoje indo ao vivo direto com a Mônica Chagas. Ô, Mônica, bom dia. Os moradores da Praça Seca estão muito preocupados, não é isso? Bom dia, Liane Borges. É mesmo, mais um dia de intenso tiroteio. No domingo teve uma operação do BOPE ali naquela localidade, no Morro São José Operário. E ontem também teve tiroteio por volta das 5h30 da tarde. Muitas pessoas assustadas, ainda não se sabe o motivo, o que aconteceu. Se era troca de tiros entre traficantes, entre milicianos e traficantes. O que a gente sabe é que não havia operação no local. Ali o 9º Batalhão falou pra gente que não havia operação. E um morador mandou um trechinho, relatou como é que foi o caso ontem à tarde. A gente vai escutar agora. Um dia após a operação do BOPE, na Praça Seca, hoje dia 30 de junho, os traficantes já estão de volta dando tiro. É impressionante, realmente. Mais uma noite, né? Um dia e uma noite de terror na Praça Seca. Como a Mônica informou, a polícia negou que tenha acontecido a operação. Mas ontem, né, na noite de anteontem para ontem, foi o BOPE que entrou na comunidade para tentar intervir. Os moradores perdem várias noites de sono. Não tem como morar numa região dessas e ficar tranquilo, não é isso, Mônica? Liane, é muito complicado. A gente sabe que ali a Praça Seca tem tiroteio quase sempre, né? A gente já fez diversas matérias, o SBT já mostrou diversas matérias ali naquela região. Ali o São José Operário, antigamente era uma área de milícia, depois do tráfico voltou a dominar aquela região e agora existe uma guerra, né, para voltar essa milícia e também guerra entre os traficantes ali da área. Ontem, uma mulher foi ferida na perna, ela foi levada para o hospital, mas já recebeu alta e a gente também tem uma informação, Liane, que ainda não foi confirmado, mas que um jovem de 17 anos morreu durante essa troca de tiros. Liane. Tá certo, Mônica. Evidentemente, nós estamos tentando entrar em contato novamente com a Polícia Militar para saber se esse jovem que a Mônica acabou de citar realmente morreu. Mais de um morador ligou aqui para a nossa redação relatando a mesma coisa. E também o estado de saúde dessa senhora, que teria sido atingida a princípio por uma bala perdida. A Mônica tem acompanhado, já fez inúmeras reportagens, assim como outros repórteres aqui relataram a situação por lá. Pessoas blindando suas casas, colocando portas com concreto, vedando as janelas para evitar que balas perdidas entrem. Ontem nós também mostramos aqui como é que uma bala de fuzil chega numa velocidade incrível, às vezes bem distante de onde os tiros são disparados. Deixa eu ouvir novamente, se for possível, o áudio daquele morador, ele contando o que ouviu, o terror lá na região. Pode colocar, Paulinho, por favor. Um dia após a operação do BOPE, na Praça Seca, hoje dia 30 de junho, os traficantes já estão de volta dando tiro. Você que está ligando agora aqui no SBT Rio Manhã, essas são imagens feitas na véspera, no dia anterior, mas o áudio foi feito agora. Ou seja, um morador está dizendo que na tarde de ontem novamente houve um tiroteio depois daquela operação do BOPE. A Mônica Chagas acabou de me informar que não houve operação da Polícia Militar, uma nova operação, não é isso, Mônica? É isso mesmo, Liane. Segundo o 9º Batalhão, que é
o batalhão ali da área. Não houve operação ontem, então, de acordo com o morador, foi troca de tiros entre traficantes, ali que a gente sabe é uma área bem complicada, ali na São José Operário, uma das comunidades ali da Praça Seca. Esse morador mesmo, Liane, pensa em sair dali da Praça Seca, pensa em se mudar, sair do Rio de Janeiro, porque ele e a família eles não aguentam mais ficar com tanto tiroteio, tanto poder bélico dos traficantes. Ontem mesmo ele passou essa informação pra gente, que os traficantes já voltaram pro mesmo lugar onde eles estavam, na rua. Quem passa por ali encontra traficantes fortemente armados ali na entrada da comunidade, e as pessoas morrem de medo. A gente até conversou no domingo de manhã com duas senhoras que morriam de medo. Elas falavam que elas não mostraram o rosto porque elas tinham medo de represália. Elas falavam também que alguns traficantes batem nas portas dos moradores, intimidando essas pessoas. Então, assim, essas pessoas morrem de medo. Os moradores dali da região estão reféns disso tudo, Liane. Esse medo é real, né, Mônica? E tem que ter medo mesmo. Porque muitas vezes você vai denunciar, não sabe, vai estar protegido depois de denunciar? A polícia sempre pede, ajude, né, denuncie. Mas e depois? Como é que você fica no meio daqueles traficantes, daqueles bandidos que vão continuar passando pela sua porta e pedindo refúgio? Obrigada, Mônica, pelas informações. E um vídeo mostra torcedores arriscando a vida logo depois da vitória do Brasil contra o Chile, em partida disputada no último sábado pela Copa do Mundo. Deixa eu ver. O flagrante foi feito por um telespectador aqui do SBT, enviado para nós. Eufóricos, vários torcedores subiram no teto do ônibus da aviação Master, que faz a linha entre Duque de Caxias e Nilópolis, na Baixada Fluminense. O ônibus passava pelo bairro Jardim América, na zona norte da cidade, e durante todo o percurso não foi incomodado pela polícia. Por sorte, ninguém se feriu. Por telefone, a empresa informou que soube do ocorrido e os funcionários não conseguiram impedir a invasão, não fizeram absolutamente nada porque não dava mesmo. Entramos em contato também com a Polícia Civil, que disse também por telefone que nenhum inquérito será aberto sobre o caso porque não foi constatado nenhum crime. Já a Polícia Militar foi a única que enviou uma nota à nossa produção. A PM alertou apenas que pedestres ou motoristas que presenciarem esse tipo de delito devem acionar o serviço 190. E quem identifica e determina o tipo de crime, segundo a PM, é a Polícia Civil. Tá aí, você vai ligar? Alguém vai lá para ver? Alguém vai lá para pedir para eles descerem? Um homem de 66 anos foi preso, suspeito de ser o assassino da jovem encontrada morta na tarde de domingo em Itaboraí. O homem teria matado a mulher e depois abandonado o filho dela num caixote às margens de uma rodovia. Quem conta é o Rafael Paiva. Para a Polícia Civil, uma crise de ciúmes seria o motivo que levou José da Silva Barbosa a matar Silvana Alves de Souza, de 19 anos, mãe do bebê encontrado num caixote às margens da BR-101 na quarta-feira passada. O homem foi preso quando prestava depoimento na delegacia de Itaboraí. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária de 30 dias pelos crimes de homicídio e abandono de incapaz. Em depoimento, José da Silva negou o crime, mas testemunhas contaram ao delegado que o suspeito é um homem violento e que no ano passado ele teria cometido um homicídio na região pelo mesmo motivo. José teria uma namorada e também não aceitava que ela tivesse outras pessoas. Ele então teria matado um homem que mantinha um relacionamento com a ex. No domingo, ao lado do corpo de Silvana, os investigadores encontraram um pedaço de corda, o que levou a crer que ela teria sido enforcada pelo suspeito. Segundo o delegado da 71DP, na Kombi usada por José da Silva para fazer fretes, a polícia encontrou um outro pedaço de corda muito parecido. De acordo com a polícia, o acusado mantinha um relacionamento com Silvana e dava presentes, comida e até carona para a jovem. Mas ele não aceitava que ela tivesse outros relacionamentos e exigia fidelidade. Agora a justiça, eu acho que tem que fazer, entendeu? Não pode ficar impune. Esse crime realmente estava com todo o jeito de ser passional. O delegado, evidentemente, não quis mostrar o preso, como normalmente é feito, porque ele ainda é considerado suspeito. Mas há indícios, como o Rafael Paiva mostrou, fortíssimos da participação dele nesse assassinato. A começar por aquela corda. Aliás, essa corda foi encontrada
quando o suspeito foi à delegacia prestar depoimento. A polícia, a princípio, disse que queria só ouvi-lo. E aí ele foi com a Kombi dele e na 71 DP, enquanto ele estava conversando com policiais, outros foram lá e fizeram as buscas para tentar encontrar alguma prova que o incriminasse. Nessas buscas foi encontrada na Kombi, então, a corda. E o pedaço da corda coincidia exatamente com o outro pedaço que foi localizado perto do corpo da jovem, da mãe desse bebezinho. Ele, pelo menos, ao que indica, deixou a criança abandonada e não há nenhum sinal de maus tratos na criança. A criança continua internada, o neném de 1 ano, mas com uma forte gripe, porque ficou ao relento, aguardando até ser localizada. Por sorte também, alguém foi lá e avisou que tinha um bebê na beira da estrada. Porque imagina essa criança, não sei se 1 aninho já andava, algumas crianças andam já com essa idade. Se andava, se de repente resolve, ou engatinhando qualquer coisa, sair para o meio da rodovia, poderia ser atropelada. Um caso triste para essa família, que reclamou muito, inclusive, da forma como foi tratada a mulher. A princípio, as pessoas disseram que ela era suspeita de ter abandonado a criança. E aí depois se mostrou que ela foi vítima também da crueldade humana, né? Tudo por ciúmes, mais uma vez, um crime passional. Bom, acabei de dar informação sobre a criança e mais um detalhe, ele está aos cuidados do Conselho Tutelar de Itaboraí e só vai receber alta na próxima quinta-feira. O pai do neném já demonstrou interesse em ficar com o filho. E olha, vamos falar sobre outro caso, aquele ciclista baleado num assalto na Lagoa, infelizmente perdeu a visão do olho esquerdo. Vou voltar com a Mônica, que tem mais informações. Que pena, né, Mônica, você que acompanhou esse caso. É uma pena mesmo, Eliane, mas graças a Deus, né, que foi a visão, mas ficou com vida, né, Eliane? O comerciante Marcos Lorenberg, de 47 anos, na semana passada, na terça-feira passada, ele foi refém, né, de um assalto, uma tentativa de assalto, ali na Avenida Epitácio Pessoa, na Lagoa. Ele foi abordado por 2 homens em uma moto, todos os 2 com capacete. Ele tentou fugir e foi atingido por uma bala na cabeça. E essa bala atingiu o olho esquerdo dele. Ele foi levado para o hospital, primeiramente para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, e ficou internado no hospital particular no Meier, e ontem ele recebeu alta. Agora a família aguarda para uma nova cirurgia, porque o projétil ainda está no olho, né? Então, para tirar esse projétil, a bola ainda tá no olho, então ele vai passar por uma cirurgia, Eliane, ainda. Um rapaz ainda foi preso, né? Acusado de assaltar esse comerciante, o Marcos, mas como ele estava, o assaltante, né? O criminoso estava com capacete, não foi possível a identificação desse suspeito, que foi liberado. Eliane, até agora, ninguém foi preso. Tá certo, Mônica, obrigada pelas informações. Com projétil ainda no olho, ou seja, ainda há algum tipo de risco, já perdeu a visão e agora essa cirurgia, às vezes, os médicos preferem até deixar o projétil pelo risco que é a extração dele. E é grave o estado de saúde daquele equatoriano, né, o José Benjamin Loisa Palladini, de 39 anos, que caiu do 3º andar do aeroporto Tom Jobim na noite de domingo. Segundo a Secretaria de Saúde, o paciente passou por uma cirurgia e corre risco. No vídeo enviado por um telespectador, o equatoriano está caído no chão, como você está vendo aí, do 2º andar do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. De acordo com a assessoria de imprensa do aeroporto, ele recebeu os primeiros socorros pelo serviço médico do terminal e foi levado para o Hospital Souza Aguiar, no centro. Segundo um policial, ele apresentava sinais de embriaguez. O José Benjamin caiu 1 hora antes do avião dele decolar. A Infraero informou que a área é restrita e fica sempre fechada. O turista teria arrombado a porta. Se é realmente isso que diz a Infraero, ele, provavelmente embriagado, tentou entrar num local não permitido, ficou nervoso, talvez porque não conseguiu pegar o avião dele, que ele iria decolar, nervoso, embriagado, ou sabe-se lá se tinha mais alguma coisa também na corrente sanguínea dele, né? A gente sabe que turista vem aqui para o Brasil, é terra sem lei, aí usa, às vezes, muitas coisas proibidas. E, de qualquer maneira, ele continua internado. Vamos esperar o estado de saúde dele, que ele se recupere e conte essa história. A polícia investiga o assassinato de um empresário iraniano naturalizado sueco que foi encontrado morto. O crime aconteceu dentro de um hostel no Morro do Vidigal e ele era um dos donos do albergue.
O hostel fica no alto da comunidade do Vidigal, a alguns metros de uma unidade de polícia pacificadora. Foi em um dos quartos que funcionários encontraram o corpo da vítima. Milad Mili Balain, de 34 anos, nasceu no Irã, mas foi criado na Suécia. Ele era produtor musical e um dos donos do hostel. Os pais dele já saíram da Europa e estão a caminho do Brasil. Esta turista coreana conta que quando soube da história ficou assustada. No dia do crime havia R$15 mil na pousada, mas nada foi roubado, por isso a polícia descarta a possibilidade de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A perícia feita no local identificou que a vítima sofreu uma forte pancada na cabeça. A suspeita é de que Milad tenha sido estrangulado, mas por enquanto a polícia afirma apenas que o corpo tinha arranhões. Houve briga no interior do quarto, né? Houve briga, mas não houve a subtração de nada. Então isso já pode nos apontar para alguns aspectos, alguns indícios que está dentro do bojo da investigação. Que pessoas estiveram com esse estrangeiro que era sócio da pousada? Como foi o momento antes da morte? Ainda não foi divulgado o horário, inclusive, desse óbito. A polícia militar foi chamada, a princípio, já com o cadáver lá. Não teve o que fazer, não teve como socorrê-lo. O hostel tem turistas lá. Será que tem alguma testemunha? A divisão de homicídios dá poucos detalhes, mas certamente já está na cola de possíveis suspeitos. E pelo andar da carruagem, pela forma como foi essa morte, a princípio, por esganadura, também um objeto contundente que pode ter sido jogado, usado para agredir o suíço, é sueco, né, aliás, é sueco, para agredi-lo, então tudo leva a crer que era alguém que conhecia ele. É um iraniano naturalizado sueco e morava no Brasil, ou seja, todas as nacionalidades envolvidas aí. De qualquer maneira, não foi um crime premeditado, a polícia já sabe que ninguém roubou nada do lugar, pode ter até envolvimento também passional, né? Quando a pessoa chega assim, de repente uma discussão, coisa fora do lugar, aí pega um objeto qualquer dentro do hostel e bate na cabeça do iraniano que era sócio dessa propriedade. Talvez alguém que o conhecia, né? O que tudo leva a crer, porque se fosse premeditado, seria de uma maneira que não deixasse vestígios, ou pelo menos tentando não deixar vestígios. E 2 pessoas foram baleadas, 3 ônibus e um carro incendiados na rodovia Amaral Peixoto, em São Gonçalo. A ordem de queimar os veículos teria sido dada por traficantes da favela Novo México, depois da morte de 2 jovens durante uma operação neste domingo. O Eduardo Oliveira conta os detalhes. Um ônibus estava seguindo em direção a Itaboraí e os outros 2 em direção ao Rio de Janeiro. E olha só como é que ficou a situação. Este ônibus totalmente destruído e o de trás também. Este carro também ficou totalmente destruído. Os 3 ônibus foram incendiados por volta das 7 da manhã nos 2 sentidos da RJ-106. Segundo a Polícia Militar, homens armados pararam os veículos e obrigaram que motoristas e passageiros desembarcassem. Em seguida, atearam fogo nos carros. Das 7 horas da manhã, foi avisado no rádio do 12º Batalhão que indivíduos armados estavam botando fogo em ônibus na rodovia. Os policiais vieram para cá, realmente constataram isso e viram indivíduos armados no local, pediram apoio. Outros policiais vieram, os indivíduos armados foram para o interior da comunidade. A revolta aconteceu em protesto pela morte de 2 adolescentes, Hélio Ricardo Campos Gonçalves, de 16 anos, e o outro identificado como Emerson, de 15. Segundo informações dos moradores, os 2 foram mortos durante uma ação de policiais militares dentro da comunidade Novo México, divisa de São Gonçalo e Niterói. Não é a primeira vez que eles entram aqui atirando. Minha família tem 2 vítimas de bala perdida já. O caveirão entra voado aí, dando tiro, não quer saber quem vai acertar ou não. Eles pegaram o meu irmão, que era de menor, numa moto mesmo, mas só que não tinha necessidade de fazer o que eles fizeram não. Descarregar a arma, cheio de ódio neles, pensando que era bandido. Os moradores precisam ser ouvidos. Não é porque é jovem que está numa moto que é bandido. Definitivamente não. E a polícia também não pode entrar atirando. A gente sabe que tem muito traficante no local e esses ônibus incendiados, por exemplo, são ação clara de traficantes de drogas da região.
E vamos ver agora, vamos movimentar, vamos ver as câmeras da 7 Rio. Você que está saindo de casa agora, a linha vermelha com linha amarela, 7 horas e 19 minutos. A gente já percebe que o trânsito é intenso nesse local. Pode mudar de câmera. Aí, em outra altura do Caju, também sentido centro do Rio, olha só o congestionamento para o motorista. Já na Avenida Brasil, a gente percebe, perto da linha vermelha, que o trânsito também segue intenso nas duas pistas. Aliás, nas 4 pistas, no outro sentido também. 7 horas e 20 minutos. E a divisão de homicídios da Baixada Fluminense deu por encerrado o inquérito sobre a morte do coronel reformado do Exército, Paulo Malhães. A polícia concluiu que o crime foi latrocínio, roubo seguido de morte. Mais 2 envolvidos no crime foram presos ontem, Alex Sandro de Lima e Michael José Cândido. Com isso, de acordo com as investigações, toda a quadrilha já estaria detida. O objetivo do grupo era roubar as armas do coronel para revender. Ao todo, os policiais recuperaram 13 armas e não se sabe se alguma outra foi entregue a receptadores. O crime contra Paulo Malhães aconteceu um mês depois do militar ter confessado à Comissão da Verdade a participação em sessões de tortura durante a ditadura. O laudo preliminar do Instituto Médico Legal, o IML, apontou que ele morreu de infarto. A Delegacia de Homicídios não tem dúvidas de que ele foi também asfixiado pelos bandidos. Não sei, essa história, para mim, não me convence ainda. E a polícia investiga a origem de obras de arte encontradas em containers pela Receita Federal. A suspeita é de que as peças entraram ilegalmente aqui no Brasil. As obras agora serão doadas ao Museu Nacional de Belas Artes. Roda. As obras apreendidas pela Receita Federal foram avaliadas em 10 milhões de reais. São 20 quadros e esculturas arrematados em leilões e galerias de arte internacionais. Entre as peças está a do artista brasileiro Sérgio Camargo, com valor estimado em 2 milhões. Os funcionários da Receita descobriram as obras em containers que vinham dos Estados Unidos. Um deles trazia a mudança de uma manicure, o outro um carregamento de antenas parabólicas. São obras singulares, né? Importantíssimas. E para o Brasil e para o exterior. A polícia investiga a origem das peças, mas a Receita Federal acredita que brasileiros estejam sendo recrutados para trazer obras de forma ilegal ao país. Além da sonegação fiscal, a Receita também investiga o crime de lavagem de dinheiro. Todo o material será doado ao Museu Nacional de Belas Artes e vai fazer parte do acervo permanente da instituição. A gente fica preocupado justamente com a questão da preservação da obra, né? E ao mesmo tempo ter essa possibilidade de ver essas obras expostas para a sociedade. Você se lembra daqueles índios que ocuparam a aldeia Maracanã, na Tijuca? Pois é, eles estão entre os beneficiados com novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Ontem eles se encontraram com a presidente Dilma Rousseff, que ainda está aqui no Rio, Jaline Nascimento. A cerimônia de entrega dos 2 empreendimentos que ficam no Estácio, zona norte da cidade, aconteceu na noite de ontem. Ao todo, são quase 1.000 apartamentos. Segundo o governo do estado, 65% das unidades serão ocupadas por pessoas desabrigadas pelas chuvas de 2010. 20 famílias de índios que participaram da ocupação na aldeia Maracanã, outras da comunidade Sinimbu e famílias que sofrem com ação de despejo também serão beneficiadas. E olha só essa agora. O pedreiro Amarildo virou placa de rua no Jardim Botânico. Uma placa da rua Pacheco Leão recebeu adesivos colados por cima do texto original, substituindo o nome da via pelo do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza, morto na comunidade da Rocinha no ano passado. Logo abaixo do nome, o texto dizia torturado e assassinado por PMs da UPP da Rocinha. A Secretaria de Conservação e Serviços Públicos informou que vai solicitar à concessionária responsável pela manutenção o reparo das placas. Evidentemente, isso não foi colocado pela prefeitura. Muita gente passou, olhou, porque realmente igualzinho, né? Parece obra da prefeitura, mas não foi. Isso foi um protesto, tá, gente? Foi um protesto, ninguém modificou as placas ali, não. As ruas continuam. Olha, aí já dá para ver porque o adesivo tá descolando. Mas quando foi colocado, o trabalho realmente, esse protesto foi bem feito, um trabalho perfeito ali. E vamos para um rápido intervalo. Na volta você vai saber tudo sobre o fim do falecido Orkut. Mas antes, a previsão do tempo com Mônica Chagas.
Uma frente fria que está no oceano deixa o tempo hoje instável, mas sem previsão de chuva. A mínima desta terça-feira de 18 graus e a máxima de 28 graus. O SBT Rio Manhã volta já. Ele roubou minha vida. Filme inédito. Quer mesmo fazer isso? Um assassino que mata e ressuscita suas vítimas. Eu nunca vi nada parecido. Uma policial que possui um dom especial. Eu posso entrar na mente consciente dele e ver o que ele está vendo agora. Somente ela pode pegá-lo. Está se colocando em risco fazendo isso. A Cela 2. Bem-vindo à escuridão. No Cine Espetacular. Hoje, 11 da noite. No SBT. O Ricardo liberou um lote de colchões e vai colocar a venda unicamente nesta quarta na promoção de oitavas de final. Ricardo Eletro. Conjunto box casal queen size e molas ensacadas, medida especial 999 em 10 sem juros. Toda linha de colchões em 10 sem juros. Cama box casal molas ensacadas é promoção 699 em 10 sem juros. Cama box casal Ordobon 399 em 10 sem juros. Comprou móveis, ganhou uma bola oficial. Porque o Banco do Brasil tem as melhores linhas de crédito para micro e pequena empresa, o Fábio tem capital de giro para contratar mais funcionários para sua confecção. Sabe por que o Banco do Brasil criou o melhor gerenciador financeiro empresarial da internet? Para o AVE ter crédito do melhor jeito, pelo celular, sem sair da sua pousada. Porque é para transformar a vida das pessoas que esse banco existe. Banco do Brasil, o banco da micro e pequena empresa. Agora a gente vai falar de artilheiro. Isso aí, da pessoa que vai lá e muda o jogo em um único lance. E você pode ser essa pessoa, sabia? É só saber aproveitar as oportunidades. E a grande oportunidade dessa semana é o Rio de Prêmios. Para começar, no primeiro prêmio tem uma casa no valor de R$100 mil, mais carro zero, mais R$100 mil para você. São 3 golaços em um único lance. E no segundo prêmio tem um carro zerinho, mais R$100 mil. É ganhar e correr pro abraço. E além disso tudo que eu já falei, ainda tem, presta atenção que eu vou falar a escalação agora. Tem uma casa no valor de R$100 mil, tem um carro zero, mais R$5 mil no seu bolso. Tem um salário de R$3 mil durante um ano, tem uma super reforma no valor de R$25 mil, tem uma viagem no valor de R$20 mil. Pois é, gostou dos prêmios? Então não deixa a oportunidade passar. E olha só, no Rio de Prêmios não tem empate não. Toda semana tem ganhador, é isso aí. O Rio de Prêmios não acumula e só sai aqui para o estado do Rio. Todo mundo conhece alguém que já ganhou. Então vem geral comprar. Rio de Prêmios, uma vida melhor pertinho de você. Um produto Loterge. O Google anunciou que o Orkut sairá do ar no dia 30 de setembro. Até lá, quem tem conta no Orkut poderá acessar a rede, resgatar fotos e informações. Eu tenho também, mas nem entro mais. Criar uma nova conta, porém, não é mais permitido. Lívia Reich. Ele foi revolucionário, promoveu amizades, reencontros. Você via os amigos da escola, pessoas que não via há muito tempo, isso deixava a gente bem feliz. Foi motivo de muitas risadas. Comunidades como Quando Minha Mãe Fala Acontece e Se Dinheiro Fala o Meu Diz Fui reuniram centenas de seguidores. A relação começou em 2004 e parecia um casamento feliz. Com o tempo, foi perdendo espaço para um forte concorrente. E agora, 10 anos depois, chegou ao fim. O movimento natural das pessoas enjoarem das ferramentas, enfim, de qualquer ferramenta digital, é o que combina assim, para realmente uma ferramenta se tornar inútil. Na disputa pelos internautas, o Facebook levou a melhor. Atualmente tem cerca de 87 milhões de usuários, contra apenas 6 milhões do Orkut. E se as pessoas estão numa página social, elas querem ser vistas, elas querem se comunicar. Você viu que o Daniel colocou uma foto da nossa entrevista no Facebook. Em menos de 3 minutos foram 3 comentários, 7 curtidas, enquanto no Orkut ninguém falou nada. Os criadores se despediram com um pedido de desculpa. A reação foi quase imediata. Mais de 30 mil pessoas fizeram abaixo-assinado para que a rede social seja mantida.
Mas parece não ter jeito e até quem anda um pouco atrasado vai ter que se atualizar. A única pessoa que eu conheço que usa quase todo dia o Orkut é a minha mãe, porque ela é viciada com scraps. Agora ela vai ser obrigada a só usar Facebook. Essas redes ganham com publicidade. Se ninguém acessa, não tem por que manter. Agora, já que a gente falou do Facebook, né, que substituiu praticamente o Orkut, vamos colocar o nosso na tela, isso aí, facebook.com/SBT Rio Oficial. Muita gente perguntou, o Facebook do SBT Rio Manhã acabou? Na verdade, ele foi englobado, agora está junto com o do SBT Rio, com a nossa amiga Isabelle Benito. Nós duas aí juntinhas somos amigas de trabalho e também aí no Face, olha só. Aí você pode postar seu vídeo, pode fazer seu comentário, vai ver algumas reportagens que nós exibimos aí, tudo junto, misturado, né, como ela gosta de falar também. E olha, além do facebook.com/SBT Rio Oficial, você pode continuar nos escrevendo também. E tem o WhatsApp, você tem aí o telefone do WhatsApp para a gente colocar? Isso, você pode mandar vídeos também pelo WhatsApp, 969038675, 969038675. Você envia vídeos e os nossos produtores veem aqui depois, muitos deles são exibidos por nós. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia, mas amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau.